O objetivo deste vídeo é realizarmos uma análise da temática denominada Lockdown. Meu nome é Aistai Almeida. O lockdown é uma situação imposta pelo poder público quando as medidas antecedentes de combate à pandemia do Covid-19 não surtiram o efeito almejado. Desta maneira, ocorre uma restrição mais ampla à circulação das pessoas do que ocorre, por exemplo, no isolamento, no distanciamento, na quarentena. O lockdown, ele supre, inclusive, as atividades essenciais. Há um cesseamento de diversas atividades essenciais, perdurando normalmente apenas as atividades de supermercados, de farmácia, de hospitais e os serviços públicos, como fornecimento de água, de energia, internet, telefonia. Então, são situações mais amplas no sentido da restrição quando se trata desta temática lockdown. O decreto de lockdown, ele poderá ser expedido diretamente pelo chefe do Poder Executivo Estadual, chefe do Poder Executivo Municipal e até mesmo do chefe do Poder Executivo Federal. O importante é que ocorra na área de sua abrangência, ou seja, se a competência for municipal, abrange aquela área do município. Se o decreto vem na competência estadual, abrange a área do estado. E se for federal, abrange todo o país. Uma vez decretado o lockdown, as situações previstas no decreto elas terão que ser obedecidas, inclusive com possibilidade dos infratores responderem por crime penal, como é o caso do artigo 268 do nosso Código Penal, que estabelece a possibilidade do cidadão responder por crime caso coloque em risco a saúde das pessoas, ou exposição indevida ao risco, que seria este crime. O lockdown, em algumas situações, foi decretado mediante solicitação do Ministério Público ao Poder Judiciário. Foi o caso do Estado do Maranhão, onde o Ministério Público compreendeu que havia elementos suficientes do ponto de vista da saúde, ou seja, os dados mostravam a evolução do quadro muito avançado que poderia colocar em risco a vida de diversas pessoas, porque não teria os leitos suficientes para atender as demandas. Solicitou ao Poder Judiciário um pedido de lockdown que foi acatado pelo juiz. E a partir daí foi remetido feito ao governador para que ele executasse efetivamente a medida de lockdown dentro daquele território. No caso de Pernambuco, por exemplo, o Ministério Público fez a solicitação do pedido de lockdown e o magistrado compreendeu que não caberia ao Poder Judiciário fazer este tipo de decreto. Compreendeu que haveria uma invasão da atribuição do Poder Executivo, violando o princípio da separação de poderes. No entanto, isso não quer dizer que não possa ocorrer decreto de lockdown. Ele apenas entendeu que não deve partir do Poder Judiciário. Consequentemente, o governador ou o prefeito de Recife, eles poderiam decretar esse lockdown caso haja os elementos suficientes no sentido dos estudos, dos dados técnicos que estão sendo remetidos pelos órgãos de saúde. Então, nós temos aí a forma como ocorre esse decreto de lockdown, que determinará o tempo, a restrição das atividades e as punições para os infratores. Dentro desse contexto de lockdown, nós temos um elemento que causa dúvidas e causa uma apreciação mais ampla, que é a questão do direito de locomoção. Então, até que ponto o lockdown afeta esse direito de locomoção, o direito de ir e vir das pessoas? A Constituição Federal ela é clara no artigo 5º, determinando que as pessoas têm o direito de ir e vir. Isso é uma regra básica, uma premissa estabelecida como direito fundamental do cidadão. No entanto, a Constituição não tem nenhum direito que possa ser considerado absoluto. Quando existe conflito de interesses, é preciso fazer a ponderação dos bens jurídicos envolvidos no conflito para se extrair efetivamente, dentro do contexto apresentado, qual deles tem relevância e deve prevalecer naquela situação. Como temos esse conflito entre o direito de locomoção e o direito à saúde, dentro do contexto de pandemia derivada do Covid-19 e em face do estado de calamidade pública que foi decretado, não há dúvidas de que a preponderância do interesse nesse contexto será em favor do direito à saúde, à defesa da saúde. Nós estamos falando de um bem jurídico que pode, no contexto da Covid, afetar diretamente a vida das pessoas, causando diversas mortes.
Então, tendo em vista esse valor jurídico que é atribuído neste instante à saúde, prevalece a defesa da saúde, o que possibilita a restrição ao direito de locomoção. Outro ponto abordado nessa temática lockdown diz respeito às questões de invasão de competências atribuídas a outros órgãos, a outras entidades. Então, existe dentro daquele município bens públicos pertencentes à União. A título exemplificativo, menciono as praias marítimas. A Lei 12.240, no seu artigo 14, estabelece que as relações de utilização dos bens por parte do município precisa passar pela autorização da União. Então, prevê este artigo que os atos de gestão entre a União e o município na utilização das praias marítimas, há necessidade de que a União dê o seu aval. No entanto, nessa questão de lockdown, não há utilização de aspectos administrativos por parte do município. Não há ato de gestão. O município não está fazendo concessão de área, não está fazendo cessão de área, não está fazendo autorização de uso de área. O que o município está fazendo é protegendo a saúde geral das pessoas dentro daquele espaço territorial e, nessa condição, fazendo a restrição à circulação de pessoas nesse ambiente, mas não está invadindo nenhuma esfera de competência, de propriedade da União. Então não há que se falar na aplicação desse artigo 14 da Lei 12.240. Outra temática que envolve o lockdown diz respeito à Lei 13.979, precisamente no seu artigo 3º. Este dispositivo legal prevê a autorização da Anvisa quando houver restrições em portos, aeroportos e rodovias que digam respeito à entrada e saída de pessoas nesses ambientes. No entanto, em questão de lockdown, não há que se falar em autorização da Anvisa, porque o território municipal ele é generalizado, ele é amplo, e aí basta que haja elementos técnicos remetidos por órgãos de saúde, mostrando a evolução do quadro da pandemia para que o prefeito possa decretar o lockdown. Ele não precisa de que a Anvisa se intrometa nessa esfera, trazendo alguma autorização ou dado técnico para que ele decrete o lockdown. Não há que se falar na aplicação desse artigo 14 da Lei 13.979. Outro ponto também nesse contexto é que houve uma reclamação realizada no Supremo Tribunal Federal, que foi relatada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, em que, em determinado estado, houve uma determinação de inconstitucionalidade desse dispositivo autorizativo por parte da Anvisa, precisamente na questão relacionada aos portos. O TRF Primeira Região, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, declarou inconstitucional essa necessidade de autorização da Anvisa. A medida foi recorrida ao Supremo Tribunal Federal através de uma reclamação, porque estaria havendo invasão da própria decisão que foi prolatada pelo ministro Marco Aurélio na questão das competências entre União, Estados e municípios nesse contexto de pandemia do Covid-19, mas o ministro Luiz Roberto Barroso entendeu que não estava havendo invasão dessa competência, dessa decisão dada pelo ministro Marco Aurélio, e entendeu de manter a decisão do TRF1, ou seja, no sentido de não haver a necessidade da autorização da Anvisa, mesmo nas questões envolvendo portos, o que nós poderemos ampliar também para os aeroportos e também para as rodovias. Espero ter trazido maiores esclarecimentos acerca da temática debatida no vídeo de hoje. Curtam e compartilhem nossos vídeos. Se ainda não é inscrito no nosso canal, realize sua inscrição, ative suas notificações para ficar sabendo dos próximos vídeos. Muito obrigado!